Salve galera, dia de pré-jogo aqui nesse canal. Pois é, amanhã às 4 da tarde, jogo da Globo. O Santos com mais de 50 mil ingressos vendidos mandará no Morumbis o jogo contra o Vasco da Gama, de Fernando Diniz, e rimou. Pois bem, vamos falar bastante sobre esse jogo aqui. Temos prévia de escalação. Precisamos dar uma pincelada sobre o caso Brazão, que a priori foi encerrado. Minha visão sobre isso, que vai além só do fim da negociação, mas algumas coisas que saíram em torno dessa notícia me deixaram com a pulga atrás da orelha. Vamos conversar sobre isso, mas não antes de você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Muito importante para mim comentar aqui embaixo, hypar esse vídeo para que ele atinja mais pessoas. Afinal, é o Santos, né? Quanto mais os vídeos sobre o Santos estiverem viralizados aqui nessa plataforma, melhor para todo mundo, porque a marca do clube, aqui ó, cada vez mais forte. Então vamos em frente, vamos falar bastante sobre essa escalação, sobre esse pré-jogo. O Santos que enfrenta o Vasco da Gama amanhã às 4, lá estarei no camarote Galera Tricolor. Deixei aqui o link do WhatsApp, se você quiser comprar ingresso para o camarote, assistir lá comigo. Vou estar com meu pai. Vou deixar de novo aqui. O pessoal foi muito gente boa comigo, me convidou. Então vai abrir 4 horas antes do jogo, tem comes e bebes, um puta negócio legal assim. Estarei presente no Morumbi. Então se você quiser estar com a gente lá, entre em contato aqui no link que eu vou deixar na descrição. E então, importante dizer que a live amanhã não vai acontecer assim que a bola parar de rolar. Vou precisar deixar meu pai em casa, pegar meu carro, vir pra cá. Tô calculando que umas 8 horas eu comece, tá? Mas eu te espero. Então, vamos conversar bastante no pós-jogo amanhã, um pouco atrasado, por motivos absolutamente compreensíveis, mas estaremos aqui ao vivo amanhã, tá? É importante deixar muito claro. Bom, o Santos que vai a campo amanhã, na última escalação do Kleber, hoje ele mexeu, fez 2 alterações no time do que ele havia montado no dia anterior. Segundo o Lucas Mussetti, a primeira escalação teria Roleiser na direita e teria Gil na zaga. Agora não, agora vai ser diferente. Ele fez 2 alterações, então o Santos vai a campo com Brazão, Mike na lateral direita, ganhando definitivamente a posição do Igor Vinícius. Na zaga, Luizão no lugar do Gil, companheiro de Luan Pérez, que volta ao time titular. Souza na lateral esquerda. No meio, Zé Rafael e Bom Tempo. Neymar de 10. Na direita ia jogar o Roleiser. Entrou o Barreal. Na esquerda, Guilherme. E na frente, Tiquinho Soares. Vamos lá. Eu já desisti. Um ponto importante aqui, já desisti de exigir uma nova formação tática do Kleber Xavier. Nitidamente ele não fez, não vai fazer, e ele vai continuar alterando o time a partir das características dos jogadores. É nítido, por exemplo, o primeiro tempo do Santos contra o Cruzeiro e o segundo tempo, apesar da intensidade do Cruzeiro ter diminuído, o time do Cruzeiro ter pregado fisicamente e tudo mais, que as características do Santos mudam muito, mesmo com um esquema igual, mas elas mudam a partir da condição diferente de cada um dos jogadores, né? Quando você, por exemplo, tem Barreal ou Roleiser na ponta direita e você tem o Cabadeiro, que é um cara de corredor, um cara que ataca espaço, muda muito a maneira de você atacar pelo lado direito. Quando você tem o Guilherme, que é um cara que puxa mais para dentro, dá mais espaço com isso para o Souza atacar do outro lado, do que um Barreal, que é um cara que é canhoto, que gosta mais da linha de fundo, então é o Souza que tem que vir mais na diagonal no meio. Tudo isso vai mudando a característica. E ficou claro que apesar do mau desempenho do Tiquinho, pelo menos no que se diz respeito a gol, é um centroavante, mas que não faz gol, né? Desempenho pífio no Brasileirão. Quantas vezes o Tiquinho balançou as redes nesse Brasileirão? Eu não me lembro, sinceramente, assim. Mas hoje é necessário para o Santos ter um centroavante para facilitar o jogo do Neymar. E eu comentei sobre isso aqui no meu último pós-jogo, que me parecia que a situação do Roleiser ficava muito difícil com toda essa conjuntura que a gente estava falando, né?
A gente viu o primeiro tempo no jogo contra o Cruzeiro, o Roleiser jogando pelo centro e o Neymar como falso 9. O Neymar não funcionando como falso 9 de novo, principalmente fora de casa. Ele tem tido muita dificuldade de jogar naquela posição. E aí, voltando a ser o camisa 10 ali, voltando a ser o meia armador, sobraria para o Roleiser, que ao mesmo tempo poderia ser uma solução na ponta direita, na meia direita, mas não vem sendo, porque não tem jogado bem por ali todas as vezes que ele jogou desde que ele chegou. Então, e o Neymar é um cara que tem jogado os 90 minutos. Nem para, sei lá, o Roleiser entrar faltando 20 minutos, ele vai servir nessa situação. Porque o Neymar tem jogado quase que o tempo completo inteiro. Então, assim, eu me preocupo a situação do Roleiser, que hoje é um reserva do Neymar que tá mais fominha do que nunca e que tá bem fisicamente para executar 90 minutos desses jogos de um time que tá jogando só de meio de semana, então não tem exigido tanto do elenco fisicamente. E no primeiro treinamento, né, o Kleber Xavier escala o Roleiser, insiste com o Roleiser na direita, mas quando ele muda para colocar o Barreal, porque se ele tivesse mudado para colocar o Cabalheiro, eu falava assim, não, beleza, ele mudou para tentar mudar a característica, ele entendeu que a defesa do Vasco vai precisar de uma outra característica e já já eu chego lá. Mas quando ele coloca o Barreal, que também é um meia canhoto, e que também não tem a ponta direita como sua posição mais que ele gosta mais, é porque ele tá pensando... É porque muito provavelmente o Roleiser não deve ter treinado bem, em primeiro lugar, e ele também deve estar pensando muito na volta, né? Porque o Roleiser não é um cara que volta muito para marcar por aquele setor. O Barreal já faz mais essa função, assim como o Cabalheiro. Então, me parece hoje que o Santos está definido algo num lugar de tipo assim... O Neymar e o Roleiser disputam porra nenhuma, né? O Neymar disputa a posição com ninguém, mas assim, são os dois jogadores camisas 10. Se eventualmente o Neymar se conta um dia, a gente espera que não. É o Roleiser que vai entrar ali. Você tem na esquerda o Guilherme e o Barreal. Na direita, o Barreal também se colocando com o Cabalheiro. Aí vai depender da característica do jogo, de como o Kleber Xavier enxerga. E lá na frente, cada vez mais, me parece uma disputa rolando entre Chiquinho e Luca Meireles. O David Washington parece ter ficado para trás. O cara ganha quase 900 pau por mês, vem emprestado a peso de ouro, não conseguiu se firmar. Inacreditável. Enfim, né? E essas dúvidas permeando o tempo todo a parte de volância, né? Enquanto o Bom Tempo se firma como segundo volante, um camisa 8, na primeira volância, o Kleber Xavier cada hora tem dado oportunidade para algum. O Santos ele andou escalando o Santos com o Schmidt, aí depois o Rincon. Antes já era o Rincon, aí botou o Schmidt, aí agora voltou o Zé Rafael. Pelo menos agora ele entendeu que o Zé Rafael pode ser esse primeiro, coisa que a gente cobrava dele. Eu gosto muito do Zé Rafael nessa posição, acho um acerto, mas claro, a gente tem que cobrar que o Zé Rafael volte a jogar o mesmo futebol que ele vinha jogando antes da parada. E o segundo tempo dele, apesar de aquela falta ser bastante duvidosa nele, né, que ele perde uma bola ali que ele não poderia perder, falta ou não, ele fez um bom jogo no segundo tempo e elevou o nível técnico da equipe. A jogada do primeiro gol do Santos começa com ele quebrando uma linha praticamente, ele dribla dois caras e ele solta no Bom Tempo para fazer a jogada, pro Cabalheiro que cruza pro Guilherme. Então ele foi muito importante naquele gol, por exemplo. Porque ele tem essa habilidade, essa técnica que o Rincon não tem. E o Rincon tem que parar muito as jogadas na falta porque ele não aguenta mais correr. É um jogador que eu repensaria, inclusive, pro ano que vem, pela idade. Tem contrato, é um cara importante de ter no elenco, líder e tal, mas cada vez mais os clubes estão se livrando, os clubes que competem lá em cima se livrando de jogadores mais velhos, assim. Porque fisicamente não dá mais. Acho que é o caso do Santos repensar o seu 2026 com relação ao Rincon, apesar de ele não ter contrato. Mas Rodolfo teve o contrato renovado há pouco tempo. Não teve. Já dei essa informação há muito tempo atrás, o ano passado, que o contrato dele terminava em 2026 ou 2027, não lembro agora, mas que apareceu no bid, foi registrado agora, mas isso está acertado desde quando ele assinou em 2024
para ter uma diluição nos pagamentos da Série B. Ele já tinha assinado um contrato maior, eu já tinha divulgado isso no meu Twitter no ano passado. A imprensa divulgou como se fosse uma coisa nova, uau, e não é nada novo, já estava no meu Twitter. Se você me acompanha no Twitter, cujo arroba é esse aqui, você já sabia dessa informação lá atrás. Mas enfim, são modificações na equipe, mas algumas coisas precisam ser ditas, né? Vai se manter o esquema. Dentro desse esquema, eu gosto desse tipo dessa escalação específica. Bom, a gente precisa entender que assim, o jogo contra o Vasco vai ser diferente do que foi o jogo contra o Juventude para pegar a situação do Morumbi, né? Ali também o Santos mandou. Contra o Juventude, o Santos tentou ter a bola, tentou controlar as ações do jogo e o Juventude viveu de contra-ataques perigosíssimos, inclusive. Contra o Vasco vai ser bastante diferente. A gente sabe da característica do Fernando Diniz em reter a bola. Então, eu vejo um jogo de muita paciência para o Santos. O Santos não tem característica de jogadores que roubam a bola no campo ofensivo, ainda mais jogando com Tiquinho e Neymar, que são dois jogadores que fazem ali aquela primeira marcação, mas de um jeito muito lento. Não são jogadores até com idade para fazer marcação, pressão, que é o ideal de se fazer em times do Diniz. Você marcar aquela saidinha e forçar o erro. O Santos não vai jogar assim, o Santos deve marcar na intermediária, recuar o time como um todo. E o Santos deve ter o contra-ataque nesse jogo, né? Porque, embora tenha a característica de reter a bola, o time do Diniz é fraco tecnicamente. E não vai contar com a referência deles com o Verratti, né? Vai ter um ataque mais móvel. E nessa eu acho que foi um acerto tirar o Gil para colocar o Luizão, que é um zagueiro mais rápido, para marcar um ataque mais rápido. Gosto dessa alteração. Mas eu imagino o Vasco tendo a bola, tocando a bola, naquele jeito moroso do Diniz, e o Santos, quando rouba essa bola, tendo o contra-ataque para jogar. Então, assim, a única alteração que eu faria nesse esquema, que pensando com a cabeça do treinador, tá? Eu não jogaria nesse esquema, já falei aqui várias vezes que eu tentaria instituir outros esquemas do Santos, tentaria surpreender os treinadores, não aguento mais esse 4-2-3-1, mas enfim, já que é com isso, vamos nos ater à realidade, não vamos ficar falando coisa aqui que a gente sabe que nunca vai acontecer. Nesse esquema, eu faria uma alteração. Eu trocaria o Barreal pelo Cabalheiro, porque eu imagino que como o Vasco deve ter mais bola do que o Santos, pela característica do seu treinador, posso me surpreender, tá? Posso estar equivocado, mas eu acho muito pouco provável que o Vasco vai entregar a bola para o Santos e vai jogar no contra-ataque. Acho muito pouco provável. Se for isso, eu até entendo a questão de você ter o Barreal, que é um cara mais construtor pelo lado direito. Agora, se é um jogo que o Santos vai ter menos a bola e vai jogar no contra-ataque, apesar de estar jogando em casa, eu gostaria de ter o Cabalheiro desde o começo pelo lado direito. Porque se você tem um Neymar numa bola que pifa para um cara desse que é muito rápido, você pode romper linha muito facilmente em cima da zaga do Vasco, que é lenta. A recomposição é muito devagar. O Santos poderia ganhar o jogo ali. O Santos tem o Guilherme para fazer esse lugar, essa função no lado esquerdo. Tem o Souza que consegue fazer também. Vamos ver como é que o Mike vai se posicionar, porque, por exemplo, no jogo contra o Juventude, quando o Santos teve a bola, o Santos atacou às vezes quase com uma linha de 5, né? Que quem dava amplitude de um lado era o Igor Vinícius naquele dia, e não o Mike. E então o Roleiser, que jogou de meia direita, ele caiu um pouco mais pro corredor direito. E aí você tinha o Neymar, e você tinha aquele dia jogou o Barreal pelo corredor esquerdo, e na frente você tinha o Tiquinho. Então era mais ou menos isso como o Santos atacava, né? Com o lateral direito fazendo a amplitude daquele lado. Dessa vez eu acredito que pode ser ao contrário, que quem pode dar amplitude do lado esquerdo seja o Souza, e o Mike fica um pouco mais preso, porque o Guilherme tem a característica, diferente do Barreal, de ficar mais preso ali na lateral, de vir por dentro. Então quem pode dar amplitude é o Souza daquele lado, até para poder cruzar bolas para o Tiquinho, tentar alimentar um pouco o Tiquinho, que não consegue se posicionar para fazer gol. A única função dele, e é uma função valiosa até para o jogo do Neymar, é segurar um zagueiro lá na frente. Mas me parece muito pouco. Assim, a gente tá falando muito aqui de contratação, o Santos tá perto de trazer um zagueiro, que até agora ninguém sabe quem é. Falou-se até o fim da semana e nada pintou até agora. Mas, gente, o Santos precisa de um centroavante.
Ou o Kleber Xavier dá chance pro Luca Meireles e nós temos o centroavante, o Tiquinho vira uma opção interessante, que eu acho caríssima para ser opção de banco, mas ok. Ou o Santos tem que contratar. O Santos, um time desse não tem um... Se o Santos tem hoje um camisa 9, goleador, que capaz de se complementar com o Neymar, de fazer o pivô, ser forte, reter a bola, mas um cara que, faça gol, porra, o time melhoraria muito. Hoje o Tiquinho consegue, às vezes, fazer uma abertura, um pivôzinho, segurar alguém, tabelar, mas é um cara que, assim... mas a bola não chega. Atacante precisa se posicionar, ele precisa saber onde a bola vai estar, onde a bola vai passar. Ele nunca tá no lugar certo dentro da área. Aliás, ótimo jogo pro Tiquinho quebrar o jejum, fazer 2 gols e calar nossa boca. Que é o que a gente espera. Essa chance que o Santos tem dado pra ele é esperando isso. Ele tem cumprido uma função tática, mas não tem entregado números. Tomara que seja amanhã contra essa zaga pesada do Vasco. No momento tá passando aqui alguma sirene, peço desculpas. Mas agora o que eu espero do jogo, tá? Espero um jogo difícil, um jogo de paciência, porque se você não estiver psicologicamente preparado para enfrentar os times do Diniz, você encontra dificuldades. Porque o Diniz, ele entrega dificuldades psicológicas, muitas vezes ao adversário, tocando aquela bolinha chata, que quando o time tem muito, ainda mais jogando em casa, a vontade de ter a bola, de agradar os seus torcedores, a gente sabe muito bem como que 50 mil faz pressão contra o adversário, mas se você começa a não ter a bola demais, ele pode fazer pressão contra você mesmo. Então assim, se você começa isso, o jogo pode ficar nervoso, aí você erra um passe, recupera uma bola, erra um passe, erra uma puxada de contra-ataque, a torcida já começa a chiar, e aí o jogo se vira contra você. Então o Santos tem que ter paciência, saber que muito dificilmente vai ter o mesmo tempo de bola que o Vasco, mas precisa ter calma e ser letal na hora de contra-atacar. Por isso eu escalaria o Cabaleiro do lado direito para ter mais esse campo para contra-atacar, e quando você tem um pifador como o Neymar, eu acho que seria o ideal, tá? E o Cabaleiro ainda se mostrou um finalizador melhor do que o Barreal, apesar do Barreal ser bom finalizador, mas aquela chapada, aquele gol que ele faz é impressionante. Ainda assim é uma boa arma para o segundo tempo. Vamos ver como que as mudanças que o Kleber Xavier vai fazer nesse segundo tempo. Agora, pré-jogo é isso. Esperemos que o Santos conquiste uma vitória importantíssima, uma vitória quase que obrigatória, pela situação do Vasco na tabela, pelo fato de o Santos poder abrir uma pontuação muito relevante da zona do rebaixamento e, portanto, ali acabar. Uma vitória que, em tese, assim, começaria o segundo turno, né, acabando de vez com essa história de briga para não cair. O Santos começaria num outro lugar, né? Agora, não podemos encerrar esse vídeo sem falar sobre a situação do Brasão, que, segundo o Musetti, as negociações foram encerradas com o Flamengo. Muito porque o próprio Brasão disse que quer ficar. Segundo as informações dele, ele seria o maior salário de goleiro do Brasil, 7 dígitos, então ele ganharia mais de R$1 milhão. E está muito perto de renovar contrato com o Santos. Espero que o Santos valorize. Que se o Santos paga 800 mil para o David Washington, se o Santos paga 1,5 milhão para o Tiquinho Soares, o Brasão, para mim, baseado só nisso, merecia 2 milhões. É claro, o Santos está numa situação catastrófica financeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre isso, não vai pagar isso, mas valeria, tá? Agora, o que me incomodou muito nessa história toda foi o que os setoristas apuraram, né? Porque o que se soube é que o Flamengo fez uma proposta de 7 milhões de euros pelo Brasão. Até aí, ok. Um valor ridículo, que é só o Santos recusar, acabou. Só que aí surge a informação de que o Santos faz uma espécie de contraproposta. A gente começa a conversar por 15 milhões de euros mais bônus. Que porra de história é essa? Aí isso me mostra como o Santos, gente, está com o Pires na mão. Como essa história de que o Neymar vai conseguir trazer receitas brutais para o time, levar o clube a outro patamar, é uma falácia completa. Uma falácia, não passa de uma fantasia. Vocês vão ver no balanço no final do ano. Eu não quero cravar nada aqui, mas a gente já viu o primeiro balancete do primeiro trimestre. Daqui a pouco
em agosto. Agora acho que é final de agosto sai o balancete do segundo trimestre, que equivale ao primeiro semestre do Neymar no Santos. E eu acho que vai ser o balancete com o pior déficit na história do Santos. Tô com esse pressentimento. Porque vamos lembrar que o primeiro balancete teve a venda do Jair. O segundo não teve. E continua com aquela dívida mensal do Neymar de 21 milhões por mês. Que assim, foi de fato renegociado até o final do mandato do Marcelo Teixeira. Mas em balancete isso não conta, né? Porque conta a dívida inteira, como as receitas todas. Então, entrou muito pouca receita no segundo trimestre e as dívidas aumentam muito. Então, certamente o Santos vai ter um déficit brutal nesse segundo trimestre. Somando com o déficit de 37 milhões do primeiro trimestre, o Santos pode bater 100 milhões de dívidas no primeiro semestre do ano. Imagina isso. Então, hoje o Santos está numa situação muito preocupante e mais desesperada. Porque o Santos esperava vender o JP Sherman, não vendeu. O Santos esperava vender outros ativos e não vendeu. Hoje o Santos tem de ativos importantes do seu time titular: Gabriel Brazão, Gabriel Bontempo e Souza. Só que são jogadores imprescindíveis, que você não vai vender, o Santos não deve vender nessa janela agora porque precisa deles. Inclusive se quiser angariar uma vaga na Libertadores, etc. E outra, até para valorizar esses caras. Porque a proposta que vai chegar pro Bontempo hoje, se chegar, ou pro Brazão hoje, ou pro Souza hoje, não vai ser a mesma proposta que pode chegar daqui 1 ano ou 2, com esses caras tendo um sucesso absoluto no futebol brasileiro. O Santos perdeu a oportunidade, inclusive, por desespero em gestões passadas, de poder firmar um pouco mais os jogadores aqui para eles valerem mais, mas o desespero cantou na frente. Quando o Santos faz uma contraproposta de 15 milhões de euros pelo Brazão, que seria uma venda para um time brasileiro, reforçando um rival aqui do Brasil, e mais do que isso, por um valor inferior ao que o Atlético Paranaense vendeu o Bento. Mas foi a maior negociação, não importa. O ponto é, quanto vale 15 anos de Brazão? Quanto vale isso? Quanto vale 15 anos de você ter uma era de um goleiraço, que tem 24 anos e pode te entregar até os 40, 39 anos, assim, ser um ídolo fudido do seu clube? Quanto valeu, gente, a história do Marcos no Palmeiras? Quantos palmeirenses foram formados pelo Marcos? Quantos São Paulinos foram formados pelo Rogério? Embora o Rogério é uma coisa que transcendesse até no sentido de ser um jogador artilheiro e tudo mais. Mas o meu ponto é, quanto vale você ter um goleiro raríssimo, assim, tecnicamente, acima de todos que eu já vi? Tecnicamente acima do Fábio Costa, tecnicamente, assim, em termos de ser completo, o Fábio Costa tinha algumas coisas que eram melhores do que o Brazão, como o Rafael tinha outras acima do Brazão, algumas características, o próprio Vanderlei, algumas superiores, mas assim, alguém que reunisse tudo num mesmo goleiro, de todos os goleiros que eu vi no Santos, em termos até de potencial, porque ele tem 24 anos e o goleiro atinge o seu ápice técnico aos 30, eu nunca vi ninguém passar perto desse rapaz. Eu nunca vi. Eu posso estar redondamente enganado e a gente ser desmentido pelo futuro. Eu não tenho bola de cristal aqui. Mas eu acho que é um goleiro, assim, completamente diferente. Quanto vale 15 anos de Brazão? Porque se goleiro não é caro e vão pagar no máximo 15 milhões de euros, não é melhor manter? Claro, se vier uma proposta escandalosa, 30 milhões de euros pelo Brazão, o Santos na situação que tá, o cara vira o goleiro da seleção brasileira, daqui a pouco o Ancelotti tá vendo muito o Santos por causa do Neymar, começa a convocar e bota o cara titular, e o cara vira goleiro da Copa do Mundo, e aí chega o Real Madrid querendo que o cara seja o substituto do Courtois, aí não tem como segurar. Mas se a disputa é com o Flamengo, embora o Flamengo tenha muito dinheiro e tal, aí, irmão, se o Santos vender, é fazer a mesma coisa que fez com o Botafogo com relação ao Jair, é se rebaixar, é voltar aos anos 80, anos 90, que o Santos vendia a Pita pro São Paulo, vendeu o César Sampaio pro Palmeiras, porque não tinha condição de manter os caras. E aí, assim, é colocar... E uma era, vamos lembrar, uma era que o Santos ficou sem ganhar porra nenhuma. Porra nenhuma, porque se comportava como um clube pequeno. Então, eu espero que o Santos se comporte como um clube grande. As negociações foram encerradas, o Brazão não quis ir, etc. Mas o Santos pedir 15 milhões de euros para o Flamengo mais bônus,
Pra mim, primeiro, é uma vergonha, em primeiro lugar, porque o Brasão vale muito mais do que isso. Mas, mais do que isso, mostra o desespero dessa diretoria com relação às finanças. O desespero dessa diretoria com relação às finanças. Eles precisam vender alguém. E passaram um recado. E hoje, o Santos, de novo, dos ativos que tem para vender, todos são imprescindíveis para o time titular. Então, a diretoria que planejou lá 100 milhões de déficit sem o Neymar, fizeram um planejamento sem o Neymar, lembra do orçamento que foi aprovado pelo comitê, pelo Conselho Fiscal, pelo próprio Conselho Deliberativo do clube, que colocava o Santos na Série A num primeiro ano com 100 milhas de déficit, 90 e poucas milhas de déficit? Pois é, eles fizeram um planejamento sem o Neymar. Com o Neymar, o ideal era você não ter esse déficit, porque o Neymar veio em tese de graça, não teve compra de direitos federativos e ampliaria as receitas. Mas parece que a coisa foi outra. Prejudicou ainda mais os cofres do clube, porque até agora não conseguiu se pagar. E o Santos pode ser que vá para esses 100 milhões de déficit no primeiro semestre. Imagina se o Santos encerra 2025 com 200 milhões de déficit. Gente, seria em 2 anos o Marcelo Teixeira aumentando em 50% a dívida do clube. O Santos tinha 600 milhões de dívidas quando o Marcelo Teixeira assumiu. O Santos hoje tem 700, porque ficou devendo 100 em 2024 na Série B. Ah, mas estava na Série B, mas arrecadou mais do que o Cruzeiro na Série A. O Santos deveria ter sido mais preocupado com a sua gestão financeira na Série B, porque teve receita para isso. O Santos vendeu ano passado 200 milhões de reais em jogadores e mesmo assim terminou com 100 milhões de déficit em um ano que o Santos não tinha a obrigação de ter a maior folha da história da Série B. Uma folha um pouco abaixo, o Santos subiria de qualquer jeito se tivesse escolhido melhor o técnico, se tivesse tido um planejamento de futebol superior. Então, se o Santos fechar esse ano de 2025 com 200 milhões de déficit e o Marcelo Teixeira duplicar, sair de 600 para 900 milhões, quase 1 bi, o Santos começa a entrar naquela casa de clubes insolvíveis. Clubes insolvíveis financeiramente. Então eu estou muito preocupado. E as notícias dão sinais, né? Essa notícia de que o Santos, 15 milhões a gente conversa de euros, é um sinal de uma diretoria desesperada. Isso me preocupa muito. Vamos aguardar. No mais, de novo, amanhã estarei nos camarotes do Morumbi, lá no Galera Tricolor, que me convidou. O link está aqui embaixo se você quiser adquirir o seu ingresso para participar do camarote e assistir o jogo lá com a gente. Fechado? Um grande abraço, a gente vai se falando que o Santos vence amanhã. Lembrando, live amanhã atrasada, porque até eu me deslocar, chegar em casa. Mas farei para a gente comentar o pós-jogo, se Deus quiser, da vitória do Santos, dando tranquilidade no campeonato sobre o Vasco. Grande abraço e até a próxima.